Ok, eu quero que vocês deem uma olhadinha nisso aqui. I think we will. I'm a big believer in tariffs. I think tariffs are the most beautiful word. I think they're beautiful. It's going to make us rich. Mais impostos só lixa as pessoas que vão comprar os produtos mais caros. Só serve para isso. Esse aqui é o presidente eleito e que acabou de assumir do país mais poderoso do mundo, ameaçando. Mas é por isso que ele vai pôr tarifas, porque ele sabe que é o país mais poderoso do mundo, que tem a moeda mais poderosa do mundo. Com tarifas. The most beautiful word in the dictionary is tariff. Praticamente todos os países. E como bom brasileiro, você não vai ficar de fora dessa. Donald Trump destacou que as tarifas aplicadas pelo Brasil em diversos setores são muito altas. India charges a lot. Brazil. Mas o Brasil aplica imposto de importação que é enorme e com isso os Estados Unidos também sofrem. Porquê? Porque os brasileiros importam produtos dos Estados Unidos. Charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. No primeiro mandato do Trump, há uns 5 anos atrás, havia um certo alinhamento ideológico entre ele e o governo Bolsonaro. Mas hoje isso não existe mais. Então, com o dólar sendo cotado a mais de R$6 e essa distância ideológica entre o nosso governo e o governo americano, o que realmente... Enquanto que um governo é de direita, é menos de esquerda, porquê? Porque é um governo que apoia a liberdade, apoia o comércio. O outro governo é de esquerda, quer imposto e dá dinheiro aos amigos. É o que um governo do Brasil ou um governo de esquerda, que é um governo que só quer roubar a sociedade. Enquanto que o governo dos Estados Unidos é um governo de direita, que é um governo que quer dar liberdade. Significa uma segunda presidência do Trump para o Brasil. Nesse vídeo eu quero te contar como que ele ganhou e explicar como que a política americana pode impactar o Brasil e mostrar como que as ações de um homem sentado a mais de um continente de distância podem te tornar mais pobre ou até mesmo mais rico, sem que você possa fazer só com uma canetada. É uma grande realidade. Nada a respeito. Trump na corrida pelo Trump. Donald Trump will make America great again. Ok, vamos começar. Tá, tem muita coisa que eu quero desempacotar com vocês aqui, então vamos começar só por que o Trump ganhou. Bom, a vitória do Trump não foi necessariamente uma surpresa, mas a mais... Trump ganhou porque o outro presidente já estava gaga, não sabia o que é que fazia e estava a desvalorizar a moeda e a população estava a ficar mais pobre. E claro que quem mexe com os Estados Unidos, a população revolta-se logo. Porque a inflação é aquilo que o povo vê logo que está a ficar mais pobre. A magnitude dela foi. Esses são os resultados em 2020, quando o Biden ganhou. E esses aqui são os resultados de agora, em 2024. Além do Trump ter virado todos os 7 estados pêndulo, que são esses aqui onde a disputa costuma ser mais acirrada, mesmo entre estados em que ele perdeu e que são considerados como fortalezas democratas, ele obteve votações recordes para um republicano, como Massachusetts, Nova York e Califórnia. Todos os estados, na verdade, oscilaram para a direita. Tá, então o que causou isso? Bom, a resposta real é complicada, sem tomar muito tempo porque tem muitos fatores e nenhum único explica tudo isso. Os 4 maiores fatores que causaram o resultado dessas eleições foram imigração, identitarismo, a impopularidade de Joe Biden e a economia. Dentre todas essas, nós vamos focar na última, é claro. Pesquisando É mais importante, não é? Porque quando tu imprimes dinheiro como se não houvesse amanhã, quem vai sofrer é o povo, com a inflação. E foi o que aconteceu no governo do Biden. sobre isso, eu meio que descobri uma coisa. Dentre todos os países desenvolvidos, os Estados Unidos, na verdade, tem provavelmente a melhor economia de todos eles. É o país do G7 mais rico e que, ao mesmo tempo, cresceu mais rápido. Os salários reais E tem a moeda mais forte do mundo também. cresceram desde a pandemia e o desemprego é um dos menores de toda a história. Então, qual que é o problema? Bom, tem 2 coisas acontecendo aqui. A primeira delas é polarização. Nos Estados Unidos, a percepção sobre se a economia vai bem ou mal não é unânime.
Na verdade, ela é completamente dividida entre democratas e republicanos. Quando o Trump estava na presidência entre 2017 e 2021, a grande maioria dos republicanos achava que a economia estava excelente. Os democratas, nem tanto. Mesmo com a pandemia, alguns dias antes do Biden ganhar, a maioria dos republicanos achava que a economia estava indo bem. Porém, literalmente um dia após o Biden ganhar em 2021, essa percepção se inverteu completamente. Os democratas que achavam a economia uma Mas isso é o amor à camisola. Isso aí, quando é democrata, eu vou dizer bem dos democratas. Quando é republicano, eles vão dizer que só se está bem quando se é republicano. Temos que ser honestos quando estamos a fazer uma avaliação. porcaria, começaram a achar que ela estava muito bem. E os republicanos que achavam que a economia estava indo bem, começaram a achar que ela estava horrível. Esse é o nível de polarização que eles chegaram. O que me deixa curioso para saber se no Brasil não é meio parecido. O segundo grande problema é a inflação. Mesmo que a percepção da economia seja dividida entre os partidos, é inegável o impacto que a inflação teve nessas eleições. E tem até alguns estudos muito interessantes que podem se aplicar até ao Brasil, feitos nesse sentido. Após o choque da pandemia em 2020 e a guerra da Ucrânia em 2022, a inflação atingiu um pico de 9,1% ao ano em junho de 2022 durante o governo Biden. O maior nível em mais de 20 anos. E apesar de nos últimos anos ela ter baixado, a impressão que ela deixou foi muito negativa. A economia e a inflação foram os principais problemas que influenciaram o voto, principalmente entre eleitores daqueles estados pêndulo, que são os que mais contam na votação. E outra coisa que é muito interessante citar é que a recuperação pós-pandemia nos Estados Unidos não foi uniforme. Dentre os estados americanos que mais se destacaram nos últimos anos, alguns dos melhores economicamente são estados firmemente republicanos, como a Flórida e o Texas. Para vocês terem uma ideia, só a economia do Texas é maior do que a da Itália e que a do Brasil. E mesmo sendo um estado tão grande e rico. Porque os Estados Unidos, por si só, já é um país rico. Claro que é normal que tenha uma economia muito superior à do Brasil. Em 2023, o PIB do Texas cresceu 7,4%, mais até do que a própria China. As fortalezas democratas, por outro lado, não pintam um cenário tão favorável assim. A Califórnia tem provavelmente a pior crise de habitação entre todos os estados americanos. Mas isto é o socialismo. O que acontece com isto é socialismo, não é mais nada. Além de problemas gritantes com criminalidade e abuso de drogas. Enquanto que Nova York tem um dos piores e mais altos custos de vida entre todo o país. E ambos tiveram um crescimento econômico muito mais modesto nos últimos anos. Não só isso, mas os estados pêndulo, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, também se encontram estagnados economicamente há bastante tempo já. E uma das promessas de campanha do Trump é justamente recuperar os trabalhos na manufatura americana que foram perdidos justamente nesses estados, trazendo de volta uma pujança e crescimento econômico que ficaram lá no passado. O problema é o custo disso. Normalmente, se as empresas saíram de lá, pode ter sido por causa dos impostos, pode, mas também pode ter sido por causa do custo que é maior. Também pode ter sido por causa disso. Vamos lá. O plano do Trump para recuperar a manufatura americana é através de tarifas. Tarifas são um nome bonitinho para o que a gente chama de impostos de importação. E aqui nesse canal a gente realmente não gosta deles. O imposto de importação é muito... Isto é bem dizer, é o fim da globalização, porque se tu não queres importar nada de fora, tens que fazer no teu país e acaba a globalização. Está a acabar aos quatro. Muito grande o imposto de importação, imposto de importação. Basicamente elas tornam as coisas que a gente precisa mais caras, muitas vezes ao troco de nada. A câmera que eu uso nesse canal, por exemplo, saiu por R$ 3.800. Mas caso você queira comprar uma agora, depois do remessa conforme, que taxou tudo que vem de fora em 92% do valor, você vai ter que desembolsar no mínimo mais de R$ 7.000 por uma. É só o dobro. É coisa pouca, é só o dobro. Eu vou te guardar com a minha vida, querida. A razão pela qual se colocam impostos de importação em primeiro lugar é para tentar incentivar as fabricantes a produzir e gerar empregos aqui no Brasil.
Mas com altos impostos é impossível uma empresa se meter aí a produzir. A bem dizer a vossa indústria, a indústria de Lego vem da China desmontada e montada aí como é que chama? Não sei o que é Manaus, esqueci-me, não sei o que é Manaus. Que é a indústria de Lego em Manaus, é bem desmontada e só montais. Ao invés de produzir lá fora e ter que importar. Isso teoricamente. Na prática, o que acontece é que o preço aumenta, as fabricantes domésticas também aumentam o preço para elevar sua margem de lucro e o consumidor, você, acaba pagando o pato. Nesses 2 vídeos aqui eu explico como que isso acontece no Brasil. Tá, mas espera, os Estados Unidos não são nem de longe a mesma economia que o Brasil. O nível de industrialização, complexidade e desenvolvimento econômico lá é muito maior do que aqui. Tributar importados para eles não seria diferente do que pra gente? Bom, sim e não. O poder de compra de um americano é muito maior em relação ao de um brasileiro. E para não falar que o que é que o Brasil exporta? É commodities, não tem nada de chips nem nada. E o que é que os Estados Unidos exporta? É produtos de valor agregado, é placas gráficas, é computadores, é máquinas de filmar, é máquinas de lavar, é tudo produtos de alto valor agregado, não é commodity. Deixa eu explicar. Em 2018, o governo Trump estabeleceu uma tarifa de 20% sobre máquinas de lavar roupa importadas. A ideia, de acordo com ele, era To benefit our consumers, and we're going to create a lot of jobs. E pro crédito dele, as tarifas realmente geraram empregos. A Samsung e a LG abriram novas fábricas nos Estados Unidos, gerando por volta de 1.600 novos postos de trabalho. E a Whirlpool, que é dona de marcas como a Brastemp e a Consul, também abriu uma fábrica nova, gerando por volta de 200 empregos. Só que cada máquina de lavar e secadora também, que nem eram parte das tarifas originalmente, ficaram em média 12% mais caras. O que aconteceu foi que as Eu disse, lá está, aumentou o custo de produção, de certeza, ou é o imposto que é maior. fabricantes domésticas aumentaram os seus preços, já que havia menos competição dos importados, e no fim E também tem esse ponto, já que não tem ninguém para competir, eles fazem o preço que querem, também tem esse ponto. cada emprego gerado por essa medida custou por volta de 820 mil dólares. A mesma coisa aconteceu com tarifas que o Obama colocou sobre pneus lá em 2009. A medida gerou por volta de 1.200 empregos, cada um dos quais custou 900 mil dólares por ano aos consumidores. Esse padrão acontece com praticamente todas as políticas protecionistas, e são raros os casos em que elas se pagam. De novo, é só Temos que deixar o país que é competitivo naquele tipo de artigo, produzi-lo e exportar. Não é, temos que proteger a nossa indústria nacional e pôr tarifas no que vem de fora. Se a indústria nacional não é competitiva, fecha. É assim, fecha. só olhar para o Brasil. Porém, é ainda pior, porque a proposta do Trump é de colocar um imposto de importação de 60% sobre tudo o que vem da China e de 10% sobre tudo. Mas segundo o que eu gosto de fazer, queremos liberdade, mas depois o que vem da China já não é assim tão livre, não é? O ponto dos americanos é, se vier da China já temos que proibir isto, proibir aquilo, e onde é que está a liberdade, afinal? Tudo o que vem de qualquer outro país. E o problema extremamente óbvio com isso é que um único país não consegue produzir tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas inevitáveis. Lá está, a mão de obra é escassa, os produtos e serviços são escassos, tudo é escasso. Inevitavelmente, outro país vai produzir melhor e mais barato. E quando você encarece esses produtos através de tarifas, você acaba empobrecendo tanto as empresas E acaba por engordar o Estado, não é? Que o Estado vai ganhar esse dinheiro e vai metê-lo em algum lado. Provavelmente desvios. quanto os consumidores que poderiam ter acesso a esses produtos. E um estudo encontrou que essas tarifas custariam, em média, por volta de $1.700 a mais em impostos por ano aos consumidores dos Estados Unidos. E isso sem falar que as indústrias que utilizam insumos importados no processo de produção também vão pagar mais caro, o que faz com que o seu custo de produção fique maior. No caso de indústrias exportadoras, como a automotiva, que o Trump quer proteger, na verdade essa proteção realmente coloca elas sobre desvantagem, fazendo elas pagar mais caro sobre peças e insumos importados do que as suas competidoras na Europa, Japão e Coreia, que não vão
A Europa também não é competitiva, porque a China veio arrebentar com tudo. A Europa neste momento está fodida, principalmente a Alemanha. A Alemanha, a maior parte, o core business da Alemanha é carros. E por causa da China, a Alemanha está fodida em termos económicos. Porque a China veio arrebentar com tudo. Os carros elétricos. Vão estar sujeitos às mesmas tarifas. E é aí que entra o conflito. Se o Trump quer colocar impostos para proteger a indústria nacional, mas quer manter a inflação baixa, a conta, como a gente... Isso também é verdade, porque ao aumentar o custo do produto, a inflação vai subir, inevitavelmente. Principalmente ao ele querer deportar muitos imigrantes ilegais. A mão de obra vai subir muito. A gente já viu por aqui, não fecha. O mais provável é que, caso ele consiga colocar isso em prática, a inflação piore. E caso ele não queira realmente que a inflação piore muito, ele não vai poder colocar essas tarifas, pelo menos não no nível que ele realmente quer. Tá, beleza. Então, parte mais importante do vídeo agora, o que tudo isso significa para nós, brasileiros? Bom, existem 3 caminhos que as decisões do Laranjão podem nos levar. Tá, pera, só um pouquinho antes de vocês continuarem o vídeo. A partir desse momento, tem uma grande chance de tudo o que eu falar simplesmente não acontecer. Apesar de eu estar fazendo essas previsões pela melhor das minhas capacidades, a economia é muito grande. E é muito volátil, porque estamos a falar de milhões de pessoas e essas milhões de pessoas têm gostos diferentes e preferências diferentes. É super normal não acontecer como estás a dizer. E muito complexa para fazer uma previsão certeira. Então, mesmo que o Trump faça exatamente aquilo que ele está dizendo que vai fazer e que o Brasil continue do mesmo jeito, há uma grande chance de os resultados que eu estiver passando aqui para vocês simplesmente não serem exatamente iguais o que a gente vai ver no futuro. Então, levem tudo que eu tô falando a partir de agora com um ceticismo saudável. Valeu? Primeiro, caso ele decida colocar só as tarifas base, 60% para a China, 10% para cada país, não muda muita coisa para nós. O baque maior é lá nos Estados Unidos mesmo. O preço de muita coisa lá vai subir proporcionalmente ao aumento das tarifas, colocando uma pressão sobre o consumo que vai se traduzir em mais inflação para o consumidor. Obviamente, o preço aumenta, tem inflação. Mais inflação significa juros mais altos, o que significa que, para nós, o dólar vai ficar mais caro. No segundo caso, se além dele colocar as tarifas, ele ainda exigir reciprocidade do Brasil, aí as coisas ficam bem interessantes. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto de importação no mundo. E se de repente os Estados Unidos decidir cobrar da gente a mesma coisa que a gente cobra deles, para eles vender os produtos deles aqui, de repente a gente vai ter que achar outro país para comprar os poucos... Lá está, porque o Brasil cobra muito imposto de exportação, nada a ver com os Estados Unidos. Bens industriais que a gente ainda exporta. Os setores mais afetados provavelmente seriam petrolífero, mineração, máquinas e aviões. E para adicionar ainda mais sal na ferida, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás só da China. Só que para eles, o Brasil não tá nem entre os 10 parceiros comerciais mais importantes, significando meros 1,17% das importações americanas. Para se ver como o Brasil não é nada produtivo. Nada produtivo. E o que produz é commodities. O Brasil está na merda. O Brasil está na merda. E 2,5% das exportações. They need us. Much more than we need them. É difícil de achar dados de tarifas específicos por setores, mas esse artigo aqui um pouco antigo da FGV mostra que para máquinas não elétricas a gente cobra 10 vezes mais do que os Estados Unidos e para máquinas elétricas 8 vezes mais. Se eles revidarem de igual para igual, isso seria 4 bilhões de dólares por ano em maquinário que a gente exporta para eles, que ficaria muito, muito menos competitivo. O impacto disso no emprego e na economia já minguada desse país, você pode tentar adivinhar por aí. Com certeza a inflação tende a aumentar e o dólar a ficar ainda mais alto. Bom, tragédia de um lado, tragédia do outro. Tem algum cenário em que as coisas melhoram um pouco? Bom, na verdade...
Acho que tem, matar os políticos todos e por uma economia liberal, está feito. Economia liberal e sem políticos é o mundo perfeito para o Brasil. Tem um sim. Supondo que os Estados Unidos decidam devolver na mesma moeda todos os impostos de importação estratosféricos que o Brasil cobra no comércio internacional, e que a única condição para reduzir eles seria que a gente reduzisse os nossos também. Talvez isso seja justamente o empurrãozinho necessário para o governo e esses setores lobistas perceberem que a gente precisa reduzir o nosso imposto de importação. Talvez seja meio utópico de imaginar, mas se o Trump realmente revidar todos os impostos de importação que a gente tem, o dano de manter essas tarifas elevadas seria muito maior do que o benefício que elas trazem. Quando houver um governo comunista e um pensamento comunista no Brasil, o comunismo quer imposto, o que quer é cada vez por o povo mais pobre e os governantes mais ricos. Enquanto houver esse pensamento, nunca vai haver baixa de impostos no Brasil, nunca. E talvez finalmente aí o governo reduza um pouco desses impostos de importação, o que para a grande maioria dos brasileiros e empresas seria uma excelente notícia. Uma das grandes causas da baixa produtividade da economia brasileira é justamente a nossa falta de integração com as cadeias globais de valor. E reduzir as tarifas e barreiras comerciais é um jeito. E a tal da Zona Franca de Manaus, não é? Que metem uma zona industrial no meio do nada e como é que querem que aquilo tenha uma logística fácil? A logística é a coisa mais cara que tem o produto. Se a logística é uma merda, claro que o produto vai ficar caro. Porque a logística é uma merda. Excelente de reverter isso. Esse é o cenário mais positivo. Porém, mesmo caso esse cenário mais positivo aconteça, e esse é um ótimo jeito de terminar o vídeo, uma demanda maior por importados, caso a nossa economia simplesmente não melhore muita coisa, significa uma pressão maior por trocar reais por dólares. E bom, caso isso aconteça, eu não preciso nem falar que vocês provavelmente A economia vai para o buraco, não é? O dólar vai valer, os reais vão valer 10, 12 reais por dólar e é isso, é isso. já adivinharam. O dólar fica ainda mais caro. Infelizmente, não tem muito como escapar. E caso o governo não resolva o problema das contas públicas esse ano, mesmo que o quarto cenário ocorra e o Trump não faça nada, ainda assim a tendência é que a nossa situação fique ainda pior. O Brasil tá quebrado. Um governo comunista. E infelizmente alguém vai ter que pagar a conta. E caso as últimas notícias sejam um indicativo de qualquer coisa, muito provavelmente vai ser, como sempre, quem tá na base da sociedade brasileira. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva e dá uma olhada no Apoia-se para ajudar a manter o canal em pé. E eu vejo você na próxima. Em resumo, aqui está a dizer que o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. E se os Estados Unidos meterem estas tarifas, o Brasil está fodido, porque não vai vender o material que tem, que é commodities, não vai vender. E olha, vai para o buraco, vai empobrecer cada vez mais. É isso.